Família oriunda da colônia italiana, né? Minha mãe do lar, meu pai metalúrgico. Somos em 4 irmãos, né? 2 são adotivos. A gente só se lembra que são adotivos porque quando a gente fala sobre o tema. 3 homens e uma mulher. Fiz ensino de Diadema, Manuel Garcia, também pela empresa Prensa Schuller. Depois fiz técnico aqui em São Bernardo, Colégio Anchieta, em São Bernardo do Campo. E depois eu ingressei na faculdade na Fundação ABC, né, onde ingressei para fazer Ciências Econômicas. Conheci minha esposa na comunidade de jovens da igreja. Namoramos 7 anos, nos casamos. Depois de 6 anos veio o Juliano, meu filho, que hoje está com 14 anos de idade, acabou de completar 14 anos. Depois recebemos outro presente, que foi a Letícia, hoje 10 anos de idade. Eu falo que minha família é o meu bem maior. Cada um tem um propósito na vida. O meu propósito é deixar uma mensagem para a sociedade, para os meus familiares, mas principalmente para os meus filhos. Quero que eles tenham orgulho do pai que eles tiveram e possam levar o sobrenome deles com muito orgulho durante toda a trajetória que eles tiverem pela vida. Eu comecei com 14 anos de idade. Naquela época nós ingressávamos no Senai por uma empresa, né? E já éramos registrados. Depois eu fui para a termomecânica. Na termomecânica eu fiquei aproximadamente 12 anos dentro dessa empresa, onde eu tive a oportunidade de conhecer o saudoso Salvador Arena, que fez muito bem para a nossa cidade, para a nossa sociedade, deixou uma mensagem muito bonita, deixou uma semente plantada que é o Colégio Termomecânica, que é referência hoje não só em São Bernardo, mas em todo o estado, talvez até no país, este modelo de escola. E eu, muito jovem, pude participar do início disso tudo. Foi muito prazeroso poder acompanhar e conhecer de perto o Salvador Arena, né? Depois eu fui para a empresa Mangels, onde fiquei pouco tempo na Mangels, pois começou a haver uma prioridade minha nas questões sociais, políticas, e havia um conflito do profissional, daquilo que eu era como profissional, com aquilo que eu queria para a minha vida, né? Que já era uma vida pública, né? Queria estar representando a população, a política representativa, né? E aí eu tive que abrir mão da minha vida profissional para poder mergulhar de corpo e alma na vida pública. Sempre ocupei espaço de liderança em todos os segmentos da sociedade. Nunca imaginei que isso um dia ia parar na política. Fui presidente de grêmio estudantil nas escolas por onde eu passei, fui representante dos trabalhadores nas empresas por onde eu passei. Na igreja, sempre quando nós precisávamos de alguma coisa, a população precisava de alguma coisa, as pessoas falavam, olha, procura o político, procura. E um dia isso foi natural. Eu falo que não foi uma vontade minha, foi uma vontade maior das pessoas que estavam ao meu redor. E isso começou a crescer e acabei saindo candidato, né? Me recordo que na eleição de 2004 eu nunca havia sequer feito campanha para ninguém. Eu nunca havia trabalhado ou militado na política, não sabia nada. Mas por uma força das pessoas que estavam ao meu redor, eu acabei saindo candidato. Eu me recordo que eu trabalhava e fazia campanha ao mesmo tempo. Trabalhava na empresa e fazia campanha, quer dizer, impossível, né, ter êxito dessa maneira. E mesmo assim fiquei entre os 40 candidatos mais votados naquela eleição. E depois daquilo intensifiquei o trabalho social, e aí já, claro, vislumbrando estar representando a nossa população um dia na Câmara Municipal, e isso aconteceu, né? Em 2008 eu poderia ter sido candidato, mas no último momento o partido que eu estava afiliado, ele tomou um direcionamento de apoio a uma candidatura majoritária, uma candidatura para prefeito que eu não acreditava naquele momento que era o melhor para a cidade. E eu abri mão do meu sonho naquele momento, eu posterguei, adiei o meu sonho em nome daquilo que eu acreditava que era melhor para a cidade. Em 2012, aí sim, eu fui candidato dentro de um partido que me acolheu, que me deu a liberdade de expressão para que eu pudesse desempenhar e atuar, defender as causas que eu acreditava que eram corretas. E aí, em 2012, eu fui eleito
E importante dizer, com a ajuda das pessoas que acreditavam em mim, sem esquema eleitoral, sem campanha cara, sem dinheiro, sem patrocínio, né? Nós tivemos aí realmente a adesão da população na nossa campanha, as pessoas que acreditavam na gente, que nos ajudaram e que nos conduziram à Câmara Municipal, né? Já na minha reeleição já foi diferente. Eu fui testado nas urnas, né, já em 2016, por aquilo que eu produzi de 2013 a 2016. E foi isso que foi avaliado. E eu sou hoje o vereador reeleito que mais cresceu em número de votos, percentualmente, de toda a região metropolitana, né? As pessoas referendaram nas urnas o meu mandato. Foi uma votação expressiva que entra para a história, né? Hoje eu sou um dos 3 vereadores mais votados de todo o ABCDMR, né? E é gratificante para a gente ver reconhecido o seu trabalho, né? Existe um abismo, uma distância muito grande, o que é a campanha eleitoral, o que é mandato de parlamentar. Nem sempre aquele que faz a maior campanha, ou a campanha mais cara, ou a melhor campanha, ele será o melhor parlamentar, né? Existe um abismo muito grande. Logo que venci as eleições, eu procurei o presidente, então, da Câmara, para poder pedir para ele o regimento interno da casa e a lei orgânica municipal, pois eu já queria chegar aqui no dia 1º de janeiro conhecendo as regras que regem a Casa de Leis e todas as leis do nosso município. Me preparei, li muito e foi com bastante satisfação que, reconhecidamente pelos demais parlamentares, eu hoje sou um dos vereadores que mais conhece o regimento interno desta casa e a lei orgânica municipal. Eu falo que, assim, é claro que a gente se depara com uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente esperava. Nós, como parlamentares, no caso de São Bernardo do Campo, sou uma peça, né, 1 de 28. Então, nem tudo aquilo que eu desejo realizar, nós temos força para realizar. Mas eu pude fiscalizar, de fato, cobrar um serviço público de qualidade, combater de forma sistemática a corrupção. Essa tem sido uma das minhas bandeiras e tem dado resultado, né? Nós conseguimos aí, no meu primeiro mandato, uma economia de 15 milhões de reais na nova licitação dos uniformes escolares. 15 milhões de economia anual só no contrato dos uniformes escolares. Material escolar, denúncia também de minha autoria, uma economia na nova licitação de 4 milhões de reais. Uma fraude que acontecia há anos e anos e nós conseguimos impedir a continuidade desta fraude logo que chegamos. Se nós tivéssemos parlamentares preocupados, de fato, em cumprir integralmente com as suas prerrogativas, que de fiscalizar, de combater a corrupção, de cobrar um serviço público de qualidade, nós teríamos uma cidade, um estado, um país muito melhor. Eu nunca prometi obra, eu nunca prometi serviço público, pois eu já explicava para as pessoas que isso era responsabilidade do Poder Executivo. Eu, enquanto parlamentar, eu tinha como principal missão cobrar, mas que eu iria dar continuidade no combate à corrupção, seja qual o prefeito o fosse que tivesse administrando a cidade, de qual partido o fosse. E isso eu tenho feito, é uma marca minha. Infelizmente, o parlamento virou um puxadinho do executivo. Muitos parlamentares acabam, de alguma forma, eu não sei se cabe bem a palavra, negociando, barganhando o seu mandato, a troco de cargos para entes queridos, para familiares, para cabos eleitorais, e deixam de cumprir integralmente o seu mandato. O que nós sentimos quando somos minorias, quando procuramos defender o bem comum, quando nós pautamos o nosso mandato naquilo que é correto, naquilo que é justo para a sociedade, é a dificuldade de fazer valer aquilo que você acredita de fato que seria o bem para a população. Eu tenho inúmeros projetos que estão tramitando na Câmara Municipal que são em defesa do bem comum, como, por exemplo, a gratuidade do rotativo para o idoso, o desconto de 50% de IPTU para as pessoas que têm feiras livres na frente das suas residências ou que sofrem com enchente, e outros tantos projetos que nós temos aqui tramitando na Câmara Municipal, e esses projetos não avançam por picuinhas políticas.
justamente pela maneira que eu faço o meu mandato de cobrar, de denunciar, de fiscalizar. Eu sou apaixonado pelo parlamento. Eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas falam, olha, vereador, você precisa ser o nosso próximo prefeito, olha, você precisa estar ocupando o espaço no Poder Executivo. E eu falo para as pessoas que este ainda não é o meu sonho é poder galgar degraus dentro do parlamento. Quem sabe aí na Assembleia Legislativa, um dia na Câmara Federal, eu quero poder praticar de fato o combate à corrupção, fazer com que o dinheiro chegue para as pessoas através de um serviço público de qualidade. Eu acho que o parlamento ele é muito importante para a sociedade e as pessoas precisam dar mais atenção na hora de escolher os seus parlamentares. Talvez uma atenção muito maior em definir o voto para o parlamento do que muitas vezes para o executivo. Se houver um parlamento que não seja corrompido, não existe executivo corrupto. A mensagem que eu gostaria de deixar a toda a população, primeiro agradecer pelo carinho que eu sou recebido nas ruas, o momento que a política vive hoje, onde os políticos são xingados, onde os políticos são maltratados na rua e devem ser mesmo expostos ao ridículo. A gente vê político aí sendo vaiado, sendo xingado no avião, no aeroporto, né, sendo cobrado. E aí nós estamos no momento justamente na contramão disso. Eu ando pelas ruas da cidade, as pessoas passam de carro, buzinam pra gente, acenam, pedem para fazer um selfie com a gente. Então é bastante gratificante o reconhecimento do trabalho em todos os lugares que eu vou. E a mensagem que eu deixo é que aonde eu vou, sempre falei durante a campanha, jamais, jamais as pessoas que acreditaram em mim terão vergonha de um dia ter acreditado em mim. Me manterei firme no meu propósito de combater a corrupção de forma sistemática, de cobrar um serviço público de qualidade e lutar sempre em defesa do bem comum.